Nós vimos no decorrer da aula como as relações de cuidado vão estabelecendo um novo lugar psíquico, instaurando a vida psíquica e participando na formação subjetiva. Um conceito importante para a gente entender sobre isso é o conceito de objeto interno, no sentido de que a pessoa que cuida, a pessoa que ama, a pessoa que tem essa presença tão marcante e significativa, ela existe externamente, mas ela passa a existir também internamente, ela passa a ser uma presença internalizada, uma presença psíquica, desde o início da vida, mas ao longo de toda a vida. Pessoas que são marcantes, que são significativas para nós, passam a existir psiquicamente em nós como objetos internos. E é sobre esse conceito de objetos internos que nós vamos falar neste vídeo, né? Considerando que quando a gente ouve alguém, vamos imaginar que vocês ouçam, uma família tem 11 irmãos e irmãs. Vocês ouvem cada uma delas. Fala, mas não é possível que essas pessoas tenham crescido na mesma casa. Não é possível que tenham tido a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma avó, o mesmo avô, a outra avó. Porque contam histórias tão diferentes. Pois é, né? Eu gosto dessa definição que a Diana Corso e o Mário Corso trazem, de que a família é um conjunto de vozes, de pessoas que, embora partilhem a mesma história, raramente coincidem na versão que farão delas. Então, existe, claro, a mãe, a pessoa que exerce essa função de cuidado, se não for a mãe, de uma forma externa. Mas, como cada pessoa vai internalizar e ter como presença psíquica, será algo diferente. O que são os objetos internos? O que quer dizer que passa a existir essa presença internamente? Passa a existir essa presença psiquicamente. Mesmo quando uma pessoa está sozinha, vamos imaginar que ela vai tomar uma decisão. Ela vai tomar decisão e começa assim, o que tal pessoa me diria? Eu lembro de tal pessoa dizendo isso. Para tal pessoa isso seria errado. Tal pessoa fez algo. E vai vindo, é como se fossem companhias. Na verdade, essas vozes, essa questão dos modos de pensar, dos modos de decidir, essas influências, quer dizer que relações que são marcantes para nós, relações que são significativas, passam a existir como uma presença interna. Para esses modos, como as pessoas são imaginadas por alguém, mesmo quando estão ausentes, ou principalmente quando estão ausentes, temos esse conceito de objetos internos. O conceito de objetos internos, então, se refere à presença internalizada de alguém que, na realidade, é alguém significativo, é alguém presente, é alguém marcante. Esses objetos estão continuamente envolvidos na relação de uma pessoa consigo mesma. E isso vai mostrando a chave para a gente. Quando uma relação externa é significativa para nós, é marcante para nós, ela passa a existir internamente e exerce essa função na relação de cada pessoa consigo mesma. Exercem uma importante força em como a pessoa se percebe, em como a pessoa age, como ela pensa sobre suas ações. Então, conhecer mais de como cada pessoa é habitada por esses objetos internos é conhecer mais da relação da pessoa consigo mesma. Então, imaginando que numa relação primária, essa pessoa é cuidada, é observada, é amada, é incentivada, é cobrada, como que a relação com a modo que a relação primária é internalizada em objetos internos influencia na relação da pessoa consigo mesma. As nossas relações de cuidado primárias influenciam em como cada pessoa percebe a si mesma, confia em si mesma, dirige expectativas a si mesma, censura e inibe a si mesma, lida consigo mesma e com as emoções que experimenta,
constrói a imagem que imagina que as outras pessoas têm de si mesma. Lembrando que a relação com o objeto interno não é similar à relação da pessoa externa. É como se fosse uma base, como se fosse a matéria-prima. Nessa relação, como a pessoa se percebeu percebida, vai influenciar em como ela percebe a si mesma. Como a pessoa se percebeu recebendo ou não confiança, vai influenciar em como ela confia a si mesma. Como essa pessoa percebeu as expectativas dirigidas, interpretou, imaginou essas expectativas dirigidas, vai influenciar nessa relação. Então, existe uma postura ativa aí, com o que do mundo externo vai se tornar uma presença internalizada. E essa questão dos objetos internalizados, dos objetos internos, é importante porque são formações psíquicas altamente condensadas, tem muito afeto aí. Tem muita, é uma marca que vai sendo deixada e vai influenciando as experiências e relações. São, então, formações psíquicas dotadas de um intenso poder emocional. São os traços dos nossos encontros com as outras pessoas na realidade intersubjetiva. Então, na aula de hoje, a gente focou mais nas relações primárias, mas os objetos internos têm a ver com, ao longo de toda a nossa vida, que relações são significativas para nós. Então, essas formações psíquicas, que são os objetos internos, são as marcas dos significativos efeitos que essas pessoas significativas de fato exercem em nós. Mas sem que isso seja um determinante, né? A pessoa externa não é um determinante, porque existe uma relação aí, uma dinâmica em que quem internaliza tem uma posição ativa com o que é internalizado. Então, além dessas relações intrapsíquicas, elas mostram a importância das nossas relações intersubjetivas. E as relações de cuidado são também relações intersubjetivas, considerando que não são processos passivos, são processos receptivos. E diante do que é recebido, uma nova posição será formada. As impressões deixadas e as emoções mobilizadas vão formar em nós, de forma internalizada, uma nova imagem, uma nova representação. E os processos e interações que eram intersubjetivos, entre a pessoa que cuida de mim e eu, entre a pessoa que me ama e eu, entre a pessoa que exerce esse papel tão importante de cuidado, de amor, de investimento afetivo significativo, vai gerando uma relação interpsíquica. A relação externa, a relação com a pessoa que cuida, vai ser internalizada, gerando uma relação interna, intrapsíquica. É um processo ativo, é um processo interativo, é um processo criativo. Por isso que nós não usamos a palavra determinar, porque não vai ser uma reprodução da relação externa. A gente usa a palavra influenciar, porque a partir do que é recebido na relação externa será internalizado o objeto e haverá uma nova relação, que é a relação intrapsíquica. O conceito de objeto interno, ele permite, portanto, o reconhecimento de como são significativas as relações intersubjetivas. As relações intersubjetivas se tornam registradas em nós. É isso que o conceito de objeto interno nos mostra. Né? O que antes era intersubjetivo se torna intrapsíquico. A forma como eu recebi cuidado, eu recebi amor, eu recebi atenção, eu recebi expectativas, eu fui olhada, eu fui avaliada, eu fui cobrada, eu fui incentivada. Essas relações intersubjetivas com figuras significativas que cuidaram, elas vão se tornando objetos internalizados e se reproduzem em relações intrapsíquicas, em como eu olho para mim mesma, observo a mim mesma, avalio a mim mesma, cobro a mim mesma, me incentivo a mim mesma, essa relação com o self, essa relação comigo mesma. Então, as minhas relações de cuidado
vão participar na construção de como eu cuido de mim mesma. O modo como eu fui amada vai participar no modo como eu me relaciono comigo mesma, no amor por mim mesma. Amar é algo que a gente aprende sendo amado, recebendo amor e recebendo cuidado.